Para conduzir as atividades da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, assumiu no ano passado a presidência do Regional a desembargadora Josiane Dantas, com quem nós iremos conversar agora sobre a instituição. Presidente Josiane Dantas, é uma satisfação mais uma vez recebê-la aqui no Justiça do Trabalho para conversarmos acerca das particularidades, digamos assim, da instituição Justiça do Trabalho aqui no estado do Rio Grande do Norte. O prazer é meu. Acho que esse trabalho de informação é importante para levar à população o trabalho que a Justiça vem fazendo e a forma como ela atua na sociedade. Doutora Josiane Dantas, nós já estamos caminhando já para a metade do, digamos assim, do segundo ano da sua administração, né, à frente da Justiça do Trabalho Potiguar. Uma avaliação do cenário, digamos assim, como é que nós poderíamos avaliar o desempenho deste trabalho e o seu papel social aqui no estado do Potiguar? Bom, nesse mandato, o ano passado foi um ano de planejamento, implementamos algumas modificações estruturais no tribunal e um trabalho de incremento da produção na execução. Então, o ano passado nós tivemos um resultado muito interessante, principalmente em relação à baixa de processos em execução, em relação ao planejamento estratégico da Justiça do Trabalho. A equipe faz o acompanhamento de todos os tribunais do Brasil e nós fomos os melhores. Quer dizer, em termos de cumprimento de metas, de baixa de processos, o Tribunal do Rio Grande do Norte foi o primeiro lugar no Brasil. E isso é muito gratificante porque demonstra o nível do trabalho dos magistrados, dos servidores na prestação jurisdicional aqui no estado. E essa era uma coisa que nós gostaríamos também de ressaltar, ou seja, nós sabemos a dificuldade para se administrar uma unidade judiciária regional da Justiça do Trabalho, né? Quer dizer, são metas de CNJ, planejamento estratégico plurianual, recomendações do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Enfim, durante esse período de sua administração, né, está dando para priorizar as suas intenções, apesar de todas essas iniciativas que tem, dessas ações que têm que ser obrigatoriamente tomadas, digamos assim? Nós temos um problema aqui de estrutura. O Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Norte é um dos menores do país. Isso significa que a gente tem menos servidores do que nós deveríamos ter, até mesmo pelas normas dos conselhos, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e agora do CNJ. Então, a gente tem esse déficit. E mesmo com esse déficit, a gente está conseguindo fazer essa produção que está se destacando no cenário nacional. É um trabalho de empenho, de engajamento de todos os servidores e magistrados que traz esse resultado. E esse resultado, ele é um resultado para a sociedade. Quer dizer, são os processos que estão sendo resolvidos, estão sendo julgados e pagos. E isso é muito gratificante. Doutora Josiane, na sua avaliação, já pelo que a senhora disse aí, dá para o tribunal alcançar resultados ainda melhores? Esse ano nós tivemos alguns reveses, né? Essa questão do corte orçamentário, ela dificulta esse cumprimento dessas metas. Pois não. Por quê? Porque precariza, de certa forma, o trabalho. A gente teve que diminuir o horário de funcionamento da Justiça do Trabalho. E a questão de deslocamento de magistrados para o interior, tudo isso, de alguma forma ou de outra, impacta. A gente está fazendo o acompanhamento das metas, estamos bem, não sei se conseguiremos repetir a performance do ano passado, mas estamos trabalhando para isso. Ou seja, aí já envolve uma coisa que eu gostaria de perguntar, como é que está, com relação aos números estatísticos do tribunal, né? Como é que está o desempenho da Justiça do Trabalho, ou seja, quantos processos são recebidos, digamos assim, e o que é que resulta, ou seja, o montante de recursos que é pago das ações, oriundo das ações trabalhistas, né? O ano passado nós recebemos 38.200 processos de casos novos. Pois não. E pagamos aos reclamantes aproximadamente 197 milhões de reais, com o recolhimento para a União de custas e imposto de renda no importe de uns 24 milhões. Esse ano, só esse ano, a Semana de Conciliação movimentou 24 milhões para os trabalhadores e cerca de 2 milhões para a União. Eu acho que esse ano, a priorização que está se dando à execução, pode ser que os números sejam mais expressivos. Doutora, a senhora falou em Semana da Conciliação, né, que foi a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, segunda semana, né? Isso. Foi satisfatório o resultado? Ou seja, foram 24 milhões, a senhora falou?
Foram 24 milhões, um trabalho feito aqui pelo Sejusc, o Centro de Resolução de Conflitos, liderado pela vice-presidente, auxiliadora Rodrigues. Nos tribunais pequenos foi o número mais expressivo. No Brasil ficamos em 5º lugar, atrás somente dos tribunais de grande porte. Então, para nós foi uma vitória imensa. Ou seja, foram muitos processos resolvidos pela via da pacificação na Semana da Conciliação. Né? Pois é, a senhora falou nos números totais do tribunal e falou aí na Semana da Conciliação e da arrecadação que o tribunal realiza em virtude do pagamento dessas ações. A Justiça do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, com esse número, ela seria superavitária, doutora? Não creio que superavitária, mas para as despesas, a nossa despesa é maior, quer dizer, a nossa receita, o que arrecada para a União é maior do que o custo do funcionamento do tribunal. Isso sim, isso aí é. Em relação aos números totais, eu não saberia dizer. De certa forma, a Justiça do Trabalho também é um órgão arrecadador da União. Sim, né? Arrecada para a União, para a Previdência, para a receita para o imposto de renda, e sem falar em custas e emolumentos que são pagos, todos eles vão direto para o cofre da União. Doutora Josiane, com relação, a gente está entrando mais ou menos nessa faceta aí de recursos arrecadados, enfim, e uma coisa que está, digamos assim, até constrangendo muito a Justiça do Trabalho foi esse contingenciamento do orçamento da Justiça do Trabalho, né? Daria para a senhora explicar ao telespectador o que houve, na verdade, sobre esse aspecto administrativo, mas eu gostaria que a senhora respondesse essa pergunta, essa questão. No próximo bloco nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com o programa Justiça e Trabalho.